Olá, tá começando o 92º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, eu acho que hoje é um recorde de links e notícias que a gente vai colocar aqui no episódio, bastante coisa que vai ter impacto bastante futuro aí. Aconteceu na última semana, vou começar direto já com os follow-ups para já passar por isso e já começar com os temas também. A gente comentou para a galera que pudesse testar o Vision Pro, mandar para a gente as impressões na loja, etc. E foi o que o Anthony Coelho fez. Ele falou que nas lojas mais famosas lá, né, então de Quinta Avenida, a loja Oculus, né, que fica embaixo lá de onde era o World Trade Center em Nova York, Florida Mall também em Orlando, tem mais de 1h30 de espera aí para fazer demonstração, 0 vagas via aplicativo, mas nas lojas menos famosas ele falou, dá uma meia horinha ali, ou 0 e espera para testar. Ele fez o teste e disse alguns pontos que eu notei. O atendente ficou muito preocupado comigo, colocando ali o Vision Pro na cabeça, da forma que eu ia pegar o aparelho, como ia puxar a strap, né, a cinta, como é que é? Não é cinta. A gente até chegou à conclusão de um termo disso na área de trabalho recentemente, ou era cinta mesmo? Enfim. A cinta de cabeça. Isso, exato. E ele falou, né, até puxar ali, até o ponto ele mandar eu tirar o que eu tinha colocado na cabeça, que eu tinha feito errado, e na hora de tirar, mesma preocupação, e ele até falou, acredito que os vidros quebrando estejam aí dando trabalho nessa etapa, né. Ele falou que o demo é sensacional, mas quando falei que era do Brasil, o vendedor ficou meio triste, sabendo que não ia funcionar direito por aqui. Perguntei como que estavam as vendas, e a resposta foi, as pessoas vêm na loja, se apaixonam pela demonstração, mas o preço impede aí a compra na hora. O pessoal fala que vai pensar, que vai comprar online, eles até mandam, né, o tamanho ali das medidas que você tem que usar na hora que for fazer o processo de compra online, mas o pessoal não compra, né? Ele falou que voltou da viagem com AirPods Pro 2, mas sem Vision Pro. Pelo menos comprou alguma coisa, né? Pois é, né? O Rafael também já tinha mandado aqui pra gente um feedback dele quando ele esteve lá em Nova York e testou o Vision Pro. E acho que é bem... A impressão que a gente tem lendo esses feedbacks é essa mesmo, de que o pessoal vai lá na loja, testa, acha bacaninha, mas não vai comprar, né? Porque 3.500 e... aí tem aquele aspecto de a demo é bacana, a Apple pega as melhores partes do produto para mostrar na demo, mas é o que a gente sempre brinca aqui, você não vai ficar vendo dinossauro todo dia na sua casa, então... Uhum. Mas é interessante isso de, por exemplo, ver que quando você testa, você já recebe um e-mail da Apple com os detalhes, com o seu tamanho, para caso você resolva comprar uns dias depois, ou né, meses depois, até no seu país, porque por enquanto só tem lá nos Estados Unidos, então eu imagino que tem muitos turistas aproveitando para testar. E aí a gente sabe que a Apple já manda esse e-mail para deixar no jeito para quando o Vision Pro chegar aí, ou para quando a pessoa que testou decidir comprar. Então isso é bem bacana. Uhum. E é curioso pensar que é esse jogo de longo prazo dela, né? Todo mundo que for testar vai ter experiência bacana pra lá na frente, quando sair um que seja menos absurdamente caro, aí a pessoa fica mais... Ela pende mais pra ideia de comprar mesmo e passar a usar, então... E eu tô super curioso pra testar, tenho zero interesse em comprar, né? Na verdade, mesmo que eu tenha interesse em comprar, pro 3.500 eu não compraria, então tem isso, né? Então acho que muita gente que pode ter oportunidade vai aproveitar mesmo e sigam mandando, tá, pessoal? Quem for lá na loja, quem testar... Conta pra gente como é que foi. E é curioso que esse lance da preocupação que ele falou, né, que o pessoal da loja tem ali com como é que vai colocar, etc., ninguém tinha dito ainda. Uma coisa que eu sei é que se você segurar ele pelo que eles chamam de face shield, né, aquela parte de pano, de tecido que fica entre os óculos mesmo e o rosto, aquilo é magnético e sai fácil. Se você puxar só por ali, com o peso enorme do Vision Pro, sai, né? Então eles devem ter aprendido com alguns acidentes aí de ficar atento do jeito que a pessoa segura, que a pessoa pega, né? Da autonomia da pessoa de testar, mexer, colocar as patas ali e usar, que era uma coisa que desde o começo era basicamente o conceito de uma Apple Store, né? Era deixar o pessoal interagir com o produto. Tem até o lance de que os ângulos dos Macs são diferentes, porque aí você chega lá, a primeira coisa que você faz é ajustar ali um iMac, um MacBook Pro, e com isso cria familiaridade com o produto, etc. Tudo isso para falar o quê? Tá, dá autonomia, mas é caro, então segura, chega perto, oferece ajuda, né? E garante que não vai se tabacar no chão ali o Vision Pro na hora da demonstração, né? Teste com cuidado. Exato.
Agora, o Edson Nakano, ele mandou não é nem um follow-up, é uma sugestão que eu acho que até vale a pena a gente comentar aqui, que é o seguinte, ele comprou um iPhone e uns dias depois resolveu comprar o Apple Care Plus e ele falou que deu certo. Ele falou que em nenhum momento apareceu o link para fazer o diagnóstico do aparelho e a data de validade do cartão Nomad, que ele tinha dito, tinha visto, né, que nem sempre aceita, rolou, não teve problema. Ele falou que já recebeu o e-mail de confirmação, então deu certo mesmo, sempre bom checar, né? E no aparelho também já consta a cobertura. Ele falou, após pesquisar o valor do seguro aí contra acidentes, eu vi que é bem mais em conta fazer o Apple Care Plus, porque a maior parte das seguradoras cobra franquia também por aqui, né? Ele falou, depois eu até procurar uma cobertura só para roubo e furto, o que está sendo um pouco mais complicado, já que a maioria dos seguros inclui também a cobertura de acidentes. Então tá aí, boa dica. Exato. Lembrando que Apple Care Plus não está disponível no Brasil oficialmente. Você precisa assinar através de outro país. Dá para fazer isso online, só que você precisa de um cartão emitido lá fora. Mas você tendo assinatura lá fora, você consegue usar o Apple Care Plus aqui no Brasil. Você leva numa autorizada da Apple ou na própria Apple Store lá em São Paulo e no Rio. E aí você consegue trocar o seu aparelho sem pagar a franquia, o que é ótimo justamente porque se você assina um seguro aqui, ou até mesmo o Apple Care, porque lá fora, onde ele está disponível, você paga o Apple Care, mas toda vez que você precisa trocar o seu iPhone, você tem que pagar uma taxa pequena para a Apple, para eles fazerem a substituição. Então, como não existe aqui oficialmente, a Apple acaba não cobrando isso. É uma opção interessante para quem tem acesso, para quem tem essa possibilidade, porque o preço até é bem interessante. Se eu não me engano, é porque o preço varia para cada modelo, mas para os modelos Pro, acho que custa $200 o Apple Care Plus para você já pagar cheio por 2 anos. Daí, arredondando, R$ 1.000. Então, por esse valor, você garante aí a troca do seu iPhone, se você quebrar, se você derrubar, se você precisar trocar a bateria, porque só aqui no Brasil você vai trocar a tela do iPhone já é, sei lá, R$ 3.000, alguma coisa assim. Então, acaba compensando bastante para quem tem essa possibilidade. Eu cacei aqui, por 15 Pro Max ele sai $270, né? E aí para os Plus, então 15, 14 Plus, 250. E tem também lá, eu não sabia disso, um jeito de você pagar mensalmente ou o contrato de 2 anos, que acaba saindo um pouco mais barato. E, na verdade, correção, follow-up em tempo real. Isso é para o Apple Care Plus com proteção também de perda ou roubo. Isso. Só o Apple Care Plus aí são entre $80 ao iPhone SE de terceira geração até $200, isso de 2 anos, para o 15 Pro e 15 Pro Max. E por isso que ele falou, né, do Nomad, porque é o cartão que deve dar para você simular aquela de fora, etc. E, quer dizer, que ela de fora, acho que a Nomad é uma conta... Enfim, com o Nomad rolou, pelo menos pro Edson. E, assim, esse é o tipo de coisa que eu nunca dei muita atenção. Eu tive meu iPhone roubado uma vez, precisei levar na loja porque eu derrubei e quebrei a tela uma vez, isso desde 2007. Eu acho que eu ainda estou, não exatamente no lucro, mas no menos prejuízo que tivesse feito a Care Plus e o seguro, etc. Mas eu tenho a vantagem de, trabalho de casa, né? Às vezes que eu saio de casa para fazer alguma coisa, quando eu saio para correr é só o relógio. Quando eu saio para fazer alguma coisa, eu pego um Uber, né? É difícil eu sair a pé, só ir no mercado ali na esquina e voltar, e assim, é fone de ouvido, sem o telefone. Então, as minhas oportunidades dele cair no chão ou de levar embora acabam sendo menores do que alguém que trabalha, passa mais tempo na rua, etc. Você tem Apple Care Plus, não tem? Ou Eu já tenho, teve? eu tenho Apple Care Plus, que eu gosto de usar sem capa, sem película na tela, e eu viajo bastante, sempre nas viagens o celular vai pro chão, então eu gosto de ter o Apple Care Plus no meu celular. Uhum. Pô, te perguntar o processo de decisão, então tá explicado. Muito bem, na semana passada eu falei sobre a Darwin AI, que foi uma startup de IA que a Apple comprou e que ela já foi várias coisas e dentre elas uma fornecedora de serviço para oferecer IA explicável, porque tem até leis. Eu falei, na Europa, por exemplo, tem a lei que obriga, se alguém se sentiu prejudicado, teve os direitos cerceados, sei lá, por uma decisão da IA, a empresa tem que ter a condição de explicar isso, e muita coisa de machine learning, as decisões sempre são meio inexplicáveis, né, que é o desafio deles. E o Fabiano Castello lembrou que aqui no Brasil, a LGPD também tem uma coisa parecida com isso, né? Ela falou, artigo 20, o titular dos dados tem direito a solicitar revisão das decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados e que afetem aí os seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal
profissional, de consumo e de crédito, ou então os aspectos da sua personalidade. E ele falou, só que ninguém sabe disso e mais do que isso. Ele falou que tentou 2 vezes já exercer esse direito e foi solenemente ignorado. Ele falou que para registrar uma queixa na ANPD, que é o órgão regulador, né, é tão complexo que você desiste antes de fazer, mas está aí. Aqui no Brasil também existe isso, então se você já passou por uma situação que você achou que não deveria ter sido assim com algo que envolveu IA, você tem direitos, apesar de as empresas não estarem muito interessadas nisso, aparentemente. Então, como o Fabiano disse aqui pra gente, temos no Brasil a LGPD, só que para recorrer a essas coisas é bem complicado, é bem burocrático, porque quando você precisa, até você chegar lá nos órgãos, como o próprio Fabiano contou aqui pra gente, muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, mesmo sabendo que existe também, você chega para reclamar e ninguém se importa muito, ninguém leva muito a sério. Então, é complicado, né? Quando a gente tem a lei, mas ela na prática mesmo não serve para muita coisa. Curioso caso, o pessoal sempre falando que o Brasil tem as leis que pegam, as que não pegam, aparentemente. Esse aspecto, pelo menos aí, da LGPD não rolou, mas obrigado ao Fabiano Castelo por ter informado a gente sobre isso, agora todo mundo sabe que tem esse direito também. E eu falei semana passada, a gente discutiu sobre a possibilidade da Apple oferecer filmes de catálogo como parte da assinatura da Apple TV Plus e não só coisas originais da Apple. E o Nicolas Lima falou o seguinte, que ele acha até bom existir um plano mais barato, porque deixa mais democrático aí o TV Plus, e disse, por mais que eu ache que é o melhor streaming hoje em dia, é difícil a pessoa se convencer de pagar mais 22 aí por mês para a Apple, ainda mais para quem não está no ecossistema, quem usa Android, por exemplo. Ele falou, uma amiga minha só assinou porque comprou o iPhone e ganhou 3 meses, depois continuou assinando porque gostou. E ele segue aqui, o problema é, se o plano com anúncios fizer o sem anúncios subir mais ainda de preço, verdade, bom ponto, aí lascou, né? Ele brinca. E um outro ponto que eu sempre pensei, ele continua, é que o TV Plus nem precisa deixar todo o catálogo disponível gratuitamente, mas se reduzisse a taxa ou de aluguel ou de compra para quem assina o TV Plus, aí sim já seria muito bom. E ele complementa que esse é inclusive o modelo do Audible, que custa R$19,90 por mês, mas se você quiser escutar um audiolivro que não esteja no catálogo, você tem 30% de desconto para fazer a compra, que eu não sabia e gostei bastante, por sinal. Uma ideia bem interessante você oferecer pelo menos um desconto para quem assina, para dar uma motivação a mais para a pessoa assinar. Realmente, streaming hoje virou a TV a cabo de antigamente, que a gente sempre brincava que no começo do streaming, eu lembro quando Netflix chegou no Brasil, que o pessoal falava, nossa, né, agora vai, tudo num lugar só, as coisas mais barato, mais acessível, que TV a cabo era aquela coisa, você pagava um pacote, aí se você queria canal tal, tinha que assinar a parte, tinha que comprar. A gente voltou pra isso, só que agora é tudo online. A vantagem é que tá mais fácil de você assinar o que você quer e cancelar o que você não quer. Antes era um pouco menos flexível, mas é essencialmente a mesma coisa. Então, você quer assistir HBO, é um streaming. Você quer assistir Netflix, é outra. Aí tem Apple TV, mais uma assinatura. E aí fica difícil de você escolher. Eu, por um bom tempo, cancelei a minha Netflix, por exemplo, porque chegou uma hora em que eu já não estava assistindo mais nada. Aí agora eu queria assistir algo muito específico, eu assinei o plano mais baratinho lá, aquele plano com anúncios mesmo. Aí eu vi o que eu queria, já cancelei de novo e é o que eu tenho feito. Apple TV Plus é um que eu não cancelo porque tá no meu pacote do Apple One. A Amazon também eu acabo usando mais porque eu assino o Amazon Prime para fazer as compras e aí tá incluso lá junto. Mas tá bem complicado mesmo esse mercado de streaming. Eu gosto bastante do Apple TV Plus, mas o preço dele ficou um pouquinho salgado depois desses últimos aumentos, que antes ele custava lá R$ 9,90, então era bem atrativo, era mais fácil de convencer a pessoa a pagar por isso. Agora, né, custando aí mais de R$ 20, já é um pouquinho mais complicado. E o Nicolas também pontuou sobre o plano com anúncios, e o que a gente observa nas concorrentes que já fizeram isso é bem essa questão de que elas lançam o plano com anúncios, só que ele não é mais barato. Geralmente ele chega no preço que já custa o serviço para eles poderem aumentar o preço do plano normal sem anúncios. E aí acaba não sendo vantagem para ninguém. Só para a empresa, claro. Você comentou sobre esse lance da estafa de assinaturas, etc. Eu achava que era o caso e foi isso mesmo. No ADT 6, então de 2017, um dos temas foi a saturação do mercado de assinaturas, etc. E não tinha um quinto da quantidade de assinaturas que a gente tem hoje, não só de streaming, mas de tudo, né? Inclusive a DT Plus, eu sei disso.
Então, é curioso como esse assunto segue. E você falou, né? Eu assino o Apple TV Plus porque ele é parte aqui do meu pacote do Apple One. E é o que todos os streamings têm feito. Essa tentativa de você, por exemplo, se você assina o Mercado Livre, se você pagar um quarto do preço que é o normal da assinatura, você leva lá o Disney Plus com o Star Plus, que vai virar de novo só uma coisa, mas enfim, né? E é por isso também, para tentar evitar isso de assino um mês isso, vejo o que eu quero, pulo para outro streaming, os descontos grandes para assinaturas anuais, né? Porque aí você, uma vez por ano, a cada 3 meses, faz algum tipo de assinatura, promoção, etc., você aumenta muito a chance de sempre converter pessoas novas ou manter a pessoa ali numa assinatura anual e evita esse malabarismo de streaming que muita gente faz, né? E é perfeitamente válido, é claro. Muito bem, ó, a gente tem mais alguns semi-follow-ups aqui para trazer, já envolve um pouquinho de assuntos que pintaram nessas últimas semanas, atualizações aqui de rumores também, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo só até essa semana 10% de desconto para você entrar lá e usar o cupom GHZ nos produtos. A Gorilla Shield tem uma série aí de acessórios de bastante qualidade, tenho testado alguns que eles mandaram, vou falar sobre um já já. Então vai capa, película, para vários celulares, né? Não só para iPhone, mas ainda assim tem também cabo, carregador, você acha coisa para notebook, adaptador também de tomada, tem pop socket, tem mochila, tem copo térmico até, que achei super bonitinho. Tem um monte de coisa, vale a pena dar uma espiadinha. E um dos produtos que eu tenho comentado aqui sobre o que eles mandaram, né? Eu vou falar hoje sobre um que é um cabo que eles têm, que é um cabo 2-in-1 Thunder, que é o seguinte, de um lado ele é USB-C e do outro ele é USB-C também, mas já vem grudado ali, já vem com um fiozinho o adaptador para USB-A. Ele é de 1,80 m, então deu para resolver um problema de extensão aqui que eu tinha para dar um uso para esse cabo. É trançado também e dá para ver a trança é muito parecida com os cabos trançados da Apple mesmo e assim, estou usando faz algumas semanas e ainda tá bom. Então eu desconfio que vai continuar assim porque parece ser uma coisa bastante robusta mesmo. É um cabo, dá sei lá, a grossura dele de uns 2 lightnings assim. Ele dá suporte a carregamento de 65 watts e além disso ele tem uma proteção também contra picos de energia, coisas desse tipo aí, né? Então oferece esse conector para você, se você precisar de USB-A ou USB-C, uma das pontas já tem isso direto ali para você poder fazer, carregamento rápido e essa proteção. Vale a pena dar uma espiadinha, não só nisso, mas em tudo que eles oferecem, tem muita coisa boa. E lembrando, só nesse mês, se você usar o cupom GHZ, você tem 10% de desconto que é cumulativo com descontos que estejam acontecendo lá de um ou outro produto. E para facilitar ainda mais, se você clicar no link aqui da descrição do episódio, você já cai do site com o cupom aplicado, então ficou mais fácil ainda de você fazer isso. Então você vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e pronto, garante 10% de desconto na infinidade aí de acessórios que eles oferecem. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo apoio de mais esse episódio aqui do A Fonte e também de toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, semana passada não foi semana de iPad. Será que essa semana é semana de iPad? Pois é, a gente tá falando já faz... desde o começo do mês praticamente que essa semana vai, novos iPads e... até agora nada, porque teve o lançamento dos MacBooks, dos novos MacBook Air lá no começo do mês, mas foi só isso mesmo. E aí, o McGurman já vinha dizendo que a Apple ia lançar iPad em março, que iPad a qualquer momento. Aí ele já foi lá mudar o discurso dele, porque todo mundo ficou, e aí, Gurman, cadê os iPads? Ele, não, eu não falei que ia chegar dia tal, né, que teve até um rumor aí falando que o lançamento ia ser amanhã, no dia 16, no dia 26 de março. E o Gurman falou, não é amanhã não, talvez com o mês de abril, tá vindo, mas não vai ser agora não. Então, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, se rolou algum atraso, se já era o planejado mesmo, a Apple tava planejando segurar um pouquinho mais os iPads, mas tá todo mundo assim, com os nervos aflorados quando se trata de iPad, justamente porque já faz um tempão que a gente não vê novos iPads, os últimos iPads foram lançados em 2022, então mais de um ano, e aí tá todo mundo na ansiedade, que realmente tudo indica que falta pouco, que logo a gente deve ter novo iPad Pro com M3, novo iPad Air com M2, mas até agora nada da Apple anunciar esses iPads. É engraçado pensar atraso, né? Porque um ano sem lançar e ainda assim, é que nem quando você mora perto do lugar e você chega atrasado e por último, porque você estava tão pertinho mesmo, já daqui a pouco eu tô lá, né? E você atrasa, né? Então, se depois de um ano planejando e fazendo tudo bonitinho para fazer o iPad novo,
vai lançar, quer dizer, o plano era lançá-la para março, de acordo com o próprio Gurman, tá chegando o fim de março. Ele até brincou, né, que o pessoal tá reclamando com ele que a Apple não lançou o iPad. Ele falou, velho, não sou eu. Eu não tenho decisão, não sou eu que tô atrasando o lançamento do iPad, eu só tô falando o que eu sei e os planos mudam, as coisas acontecem, né? Então, acho que se ele falou que 26 de março não é a data, ele provavelmente sabe já, com um pouco mais de certeza qual que vai ser a data, e o fato dele não ter falado ainda indica que pode não ser mesmo nessa semana. Ele tinha dado já a informação de que podia ser aí no comecinho de abril. Então, se eu fosse apostar, eu diria que na newsletter da semana que vem, domingo que vem, ele vai cravar aí uma data ou falar o lançamento dos iPads está bastante iminente, que é o que ele geralmente fala quando o negócio sai durante a semana. Ou pode acontecer, a gente está gravando aqui o iPad ter saído, né? A gente daqui a pouco pode fazer um follow-up em tempo real aqui. Mas pintaram mais rumores sobre diferentes produtos aí da linha, né? Um deles é que as bordas ali do iPad Pro podem reduzir ainda mais. Isso. O iPad Pro tá com rumor para sair já? Já? Ou era só o Air? Sim, tanto o iPad Pro e o Air, eles devem sair juntos. Então tá. Então faz sentido que tenha saído esse rumor de que, né, quando começa a sair essas coisas mais precisas, tipo, vai sair de tantos milímetros para tantos milímetros, coisa assim, é que já tá mais próximo mesmo. Então, para quem ainda acha as bordas aí do iPad Pro meio grossas, não é meu caso, acho que já são pequenas o suficiente para até não ter toques fantasmas, né? Você segurar com a palma da mão ali e dar o toque, vai ter 15%, parece, de redução aí na moldura, não é exatamente a borda, na moldura em volta da tela ali do iPad Pro. E olhando a projeção que vocês fizeram, publicaram no Note 5 Mac, é engraçado porque se você não falar que uma delas é menor, muita gente vai até nem vai perceber, né? Então, acho que já está no limite ali do que é perceptível e suficiente, talvez, para uma moldura dessa. A gente tá falando aí de uma redução de cerca de 15%, que para você realmente perceber, você tem que olhar lado a lado e dá para notar que realmente a moldura ali ficou um pouquinho mais fina, o que deve dar um aspecto de que a gente não sabe se eles vão reduzir de fato o iPad para a moldura ficar mais fina ou se a tela vai ficar maior. Tinha alguns rumores de que a tela ficaria um pouquinho maior, nada significativo, mas isso aumentaria ali um pouquinho o tamanho da tela e aí o iPad ficaria com esse aspecto de bordas mais finas ao redor da tela. Vai ser interessante de ver porque desde 2018 a Apple nunca mexeu nessas bordas. Elas são. Eu sou bem tranquilo com o tamanho das bordas do iPad Pro que eu tenho aqui, né? Até se a gente comparar com os iPads mais antigos que tinham o bottom home, a borda hoje ela é bem mais fina. Uhum. Mas, considerando que já faz algum tempo que a gente está com o mesmo design de iPad, uma mudança dessas é bem-vinda. Então, fico curioso para ver como que vai ser na prática. Agora um outro rumor também sobre o iPad Pro que pintou, esse eu achei um pouco mais difícil de acreditar. É possível, mas o índice de probabilidade eu achei um pouco menor, mas é interessante pensar sobre isso, é que a Apple pode oferecer uma opção em que a tela é fosca e não aquele efeito mais de vidro liso, glossy, né, que aumenta muito o reflexo, o lance de ser fosco é que reduz um pouco ali o reflexo. O pessoal que deve trabalhar, sei lá, na rua, ambientes mais abertos, iluminados, deve reclamar disso. E, enfim, é um daqueles, vou repetir, possível, mas achei menos provável até do que a redução aí das bordas, mas achei bacana, interessante. Esse rumor é bem intrigante. Ele vem de uma conta que até tem um histórico de acertos, mas é bem. Até não sei, eu fico pensando como que a Apple venderia isso, que a gente tem nos monitores da Apple, por exemplo, você tem aquela opção lá que, que vem com a tela fosca e você paga mais caro e aí você consegue optar, mas num iPad, né? Será que o iPad já tem versões diferentes? Que já tem o iPad Wi-Fi, já tem o iPad celular, aí tem os armazenamentos. Aí a Apple ainda iria adicionar uma opção de tela diferente, ia complicar ainda mais ali na hora de você escolher. Então não sei como seria. Também eu não consigo pensar muito agora sobre o apelo, se realmente tem muita gente interessada em pagar para ter um iPad com tela fosca, se isso realmente faz algum sentido para grande parte das pessoas. O que eu sei que eu vejo alguns usuários de iPad fazendo é comprar umas películas meio foscas, meio ásperas, mas aí não é nem pelos reflexos, é porque dizem que ela cria ali uma. Quando você vai escrever com o Apple Pencil,
fica uma sensação que a tela não fica tão lisa, né? Porque o Pencil não tá escorregando direto no vidro, e aí dizem que essas películas foscas, elas dão um atrito maior ali, que o pessoal que gosta de fazer desenho, gosta de escrever, diz essa galera que prefere. Então talvez a opção, se isso for verdade, seja até mais focada nisso. Talvez a tela tenha um acabamento um pouco diferente, voltado para essa galera. Mas não sei, eu também acho um pouco difícil de acreditar que a gente vai ter uma opção de tela fosca e junto com a opção, né, da tela convencional disponível ali para você comprar um iPad. Uhum. E isso eu nem tinha colocado na pauta aqui, mas vale talvez mencionar só que saiu um rumor de que do iPhone do ano que vem, talvez a Apple esteja trabalhando numa tecnologia também da tela reduzir. Aí seria uma redução do reflexo, né? Que é uma vantagem do S24, né? Acho que você testou e conferiu que rola Isso. mesmo, né? Ele tem um vidro normal que não chega a ser fosco, mas que pega bem menos reflexo do que as telas que a gente tem em outros celulares até então. E eu achei bem bacana isso, espero que venha no iPhone. Quem sabe talvez é isso, né? Que a Apple tá pensando em trazer para os Uhum. iPads e aí o pessoal no telefone sem fio ali, vai ter tela fosca. Não, às vezes é só, né, a tela normal, mas com menos reflexo. Pode ser. Eu penso que, sei lá, tem esse lance da Paperlike, essas películas que dão mesmo essa textura aí de papel, que é para um perfil bem específico de pessoa que for usar, mas ainda assim o pessoal tende a curtir bastante, né? A desvantagem é que, por ter um pouco. É tipo, eu vou mal comparando, é tipo uma lixinha que você coloca por cima, uma lixa transparente que você coloca ali e dá para quem gosta de ter a sensação de papel, de escrever, de rabiscar e etc. Mas por ser uma lixinha, você vai passando o Apple Pencil por cima ali e vai comendo um pouquinho da pontinha, né? Se no vidro já liso come um pouquinho pelo atrito, nessa que é um pouco mais. Tem essa texturinha um pouco mais áspero, rola isso. Então eu fico curioso para saber se vai ter mesmo só o aspecto de ser fosco ou se vai ter um pouco aí dessa textura um pouco mais ásperazinha. Mas eu gosto, sei lá, não é para mim. O display lá grande da Apple que tem aquele que é de nanotextura, etc., eu já acho estranho. Não sei, não eu gosto da coisa mais glossy mesmo, né? Mas ainda assim eu acho interessante que isso possa rolar e pintar, porque é um assunto que está meio calmo faz uns anos, né? Então a Apple passar a prestar atenção nisso pode evoluir coisas bacanas, ou pelo menos alcançar concorrência, como é no caso aí do rumor sobre o iPhone. Agora, para finalizar essa parte aqui dos iPads, também pintou, isso foi uma coisa que você postou no 95 Mac, pintou mais uma vez, na verdade, um rumor aí sobre o novo posicionamento da câmera frontal do iPad Air 6, né? Isso, a gente, novamente, estamos falando de novos iPads, tanto Pro e Air. E isso não é de agora, a gente já teve alguns outros rumores, até evidências descobertas pelo 95 Mac, de que a Apple estaria trabalhando para realocar a câmera do iPad para a posição, para ela ficar no topo do iPad quando o iPad é segurado na horizontal, quando ele está no tecladinho, porque hoje se você pega o iPad Air e o iPad Pro na horizontal, a câmera fica no lado. Então, na hora de você usar um FaceTime, fica aquela coisa de ou você olha para a tela ou você olha para a câmera e não é muito agradável. E aí, o 95 Mac já tinha descoberto códigos no iOS 17.4, revelando que o iPad Pro novo possivelmente terá a câmera realocada, porque a Apple já fez isso no iPad nada, lá no iPad 10. E agora faltam os outros modelos. E segundo aí o leaker Shrimp Apple Pro, diz ele que o design do iPad Air 6 vai continuar praticamente o mesmo de agora, o que já era esperado, mas que a Apple vai mudar a câmera para colocar ela no topo para deixar isso, primeiro, para igualar com o iPad 10, segundo, para melhorar esse aspecto que muita gente reclama dos iPads, né, você tem que ficar olhando para a câmera do lado ao invés dela estar ali no topo, onde o seu olho geralmente está direcionado. E claro, talvez para posicionar ainda mais o iPad Air como um computador, porque o iPad, lá no começo, se a gente pegar as imagens de marketing da Apple, né, até volta lá no Steve Jobs segurando o iPad, ele sempre era apresentado como um produto para você usar na vertical, você usava ele segurando de pé, e aí veio o iPad Pro com tecladinho, acessórios, e hoje se você abre o site da Apple, quase todas as imagens mostram o iPad Pro sendo usado na horizontal, com os acessórios, como se fosse um laptop mesmo. Então, acho que faz sentido a Apple, né, fazer essa mudança de fato para posicionar o iPad como um produto que você segura ele na horizontal. Uhum.
Bom, a boa notícia é que falta pouco pra gente descobrir se é isso mesmo, se não é, quando que é. Acho que no prazo de 15 dias aí a gente vai estar falando sobre o lançamento, sobre primeiros hands-on e etc. Ou pelo menos torço para que isso aconteça, porque de rumor já deu uma saturada, né? Mas o nosso trabalho aqui é trazer isso para vocês também. Então se seguir pintando, a gente segue falando sobre isso aqui. Agora, mudando de assunto, mas ainda misturando o follow-up com notícias, saiu uma notícia quentinha agora de manhã que a Europa já rejeitou diversos aspectos aí das propostas da Apple para ficar de acordo com a Digital Markets Act por lá, que são as mudanças da App Store, até a parte de navegador também deu um tropeço aí. E não só a Apple, a Europa falou que vai investigar tanto a Apple quanto a Meta e o Google também, por não cumprimento aí de cada uma no seu quadrado das regras, e elas estão sujeitas a ter uma multa aí de 10% do faturamento, né, global, o que é pesado. O que é interessante aqui, eu acho, olhando desse jeito mais macro para a coisa toda, é que a Apple tem sido, eu acho que a mais vocal contra essas leis da Europa, né? Você vê o Google, a Meta assim, né, estamos felizes que a Europa está tomando a frente de proteger as pessoas, concordamos com a necessidade, discordamos de um ponto ou outro, a Apple não, a Apple, é tudo ruim, não quero, vou fazer o que vocês estão mandando e fazer mal feito, ainda pega eu, né? Então tem sido bem diferente a abordagem de todas elas. Ainda assim, todo mundo entrou no balaio de uma revisão aí. E aqui eu acho que a Europa fazendo o que ela tem que fazer mesmo, que é não dar nenhum tipo de, que eles chamam de wiggle room, né? Abertura para a empresa ter um jeitinho ali de não cumprir de verdade a lei. No caso da Apple, com o que a Europa enroscou? Ela enroscou com o que ela queria impedir, que era um jeito da Apple forçar as pessoas a usarem a App Store, né, e impedir que os aplicativos ofereçam ou app por fora ou assinatura, que eles falam que é anti-steering. Né? A Europa falou que com o que a Apple propôs ali ela não se convenceu. Tem no caso também da Apple até, parece que a Europa está com problema com como está feita a tela ou a descrição da tela de navegadores, né? A gente já viu, eu acho que foi a Brave que falou, a gente estava com 5 mil downloads aqui por semana, ou por mês, sei lá, deve ser por semana ou por dia, não sei. 5 mil foi para 8 mil, né? Ok, não foi para 60 mil, nada assim, então é um número bacana, melhor do que cair ou ficar estável, mas não foi exatamente um estouro. E bom, tem também no caso aqui da Meta e do Google, uma coisa ou outra que a gente pode citar, mas eu acho que já era esperado que a Europa fosse fazer algum tipo de reação, porque a gente vem comentando aqui semanalmente como o que a Apple propôs não foi o que a Europa pediu, quer dizer, foi o que ela pediu, não foi a intenção do que ela fez. A Europa falou, não, a gente vai investigar sim, e é para dar, acho que pelo menos um susto aí em todo mundo. Né? Acho que não era nem uma questão de se, era uma questão de quando mesmo, e veio aí a Europa anunciou que não tá muito feliz com o que a Apple anunciou e que eles vão investigar a Apple. Então, teve esses aspectos que você falou. A tela do Safari, parece que eles não gostaram muito ali, porque a Apple ela foi obrigada a convidar as pessoas a, quando você abre o Safari pela primeira vez ali, estando na União Europeia, aparece uma tela falando sobre, né, a possibilidade de você escolher um navegador alternativo, por exemplo. Mas, pelo jeito, a Europa achou que dá para fazer mais, dá para fazer diferente, e esse é um dos pontos tocados ali. Teve essa questão de como você é redirecionado para fora da App Store também, para você fazer uma assinatura, por exemplo. E o mais interessante aqui, que a gente até já imaginava, é que a Europa, a União Europeia, não gostou muito dessa taxa que a Apple cobra ali, da forma como a Apple está cobrando para os desenvolvedores terem que conseguirem disponibilizar seus aplicativos por fora da App Store, que foi um jeito que a Apple encontrou de continuar ganhando dinheiro, mesmo quando o desenvolvedor opta por não usar a App Store, por não usar todas as ferramentas que a Apple usa, porque ela fala, não, você está usando o iOS é nosso, você vai ter que pagar uma taxa mesmo assim. Então, isso ainda não vai ter efeito agora, porque provavelmente é mais um longo processo até a União Europeia, de fato, né, comunicar a Apple o que está sendo feito agora, a Apple entender o que está acontecendo e fazer alguma mudança, ou falar, não, a gente não vai mudar, a gente vai recorrer. Então, eles já entregaram as coisas ali do jeito deles para estar de acordo, pelo menos com parte do DMA, mas tem muita coisa ainda
para acontecer até o final do ano. Muita coisa deve mudar. Isso da Core Technology Fee, que é essa taxa que a Apple cobra, eu já tinha certeza que eles iriam embaçar com isso, que isso não iria para frente, pelo menos não do jeito que a Apple propôs. Até é engraçado, porque a Apple tem feito vários eventos com reuniões, encontrar desenvolvedores lá na Europa para bater um papo sobre as mudanças. E teve um workshop em que um desenvolvedor perguntou para a Apple, tipo, sobre essa Core Technology Fee, falando, tá, mas né, eu sou um pequeno desenvolvedor lá, adolescente, trabalhando na minha casa, faço um aplicativo qualquer, e aí do nada ele bate 1 milhão de downloads. Aí eu levo meus pais à falência, basicamente. Aí a Apple ficou tipo, não, a gente tá pensando em alguma coisa, mas nem eles sabem o que direito, então dá pra ver também que essa ideia, ela ficou muito mal implementada, essa ideia da Core Technology Fee, né? Você bateu 1 milhão, você automaticamente tem que pagar lá, não sei quantos milhares de dólares pra Apple, então diz a Apple que vai repensar, agora que a União Europeia já deixou bem claro que não gostou da maneira como a Apple queria cobrar essa taxa. Provavelmente isso vai ser repensado mesmo, né? Eu acredito que num primeiro momento a Apple não vai ceder e vai simplesmente cancelar a taxa, mas vai tentar inventar alguma coisa, vai aumentar a exigência lá do número de downloads por ano para começar a cobrar os desenvolvedores, tornar isso gradual. Vai dar uma aliviada, mas isentar de vez, eu acho que eles ainda vão tentar levar essa taxa para frente de alguma forma. Mas tá aí. E aí, caso a Apple não acate essas novas mudanças propostas pela União Europeia, ela será multada em 10% de seu faturamento total, o que é muita grana, porque aqui em 2023 o faturamento da Apple foi de 383 bilhões, ou seja, ela seria multada em 38 bilhões de dólares. Então, a Apple já não gostou nada da multa de 2 bilhões que ela levou esses tempos, então imagina uma de 38. Então, com certeza a Apple vai acabar tendo que fazer essas mudanças mesmo, mas serão longos capítulos, porque sempre vai ter alguma coisa que a União Europeia não vai gostar, vai reclamar, a Apple vai tentar bater o pé e no fim vem aí outra multa grande que vai fazer a Apple pensar duas vezes antes de continuar irritando a União Europeia. Essa história vai longe, essa é a única certeza que a gente tem até aqui. Uma coisa que eu estou, assim, de um jeito malvado, talvez não sei, gostando de ver, é como as multas agora estão ficando nos valores que fazem algum tipo de diferença. E não são só o preço de fazer negócios, né, que vira um imposto. Eu lembro do Facebook, sei lá, fez um monte de coisa errada, multa de 30 milhões. Fala, tá, 30 milhões ele faturou desde o começo desse episódio 4 vezes. Não é exatamente... Isso, ele lucrou mais fazendo a coisa errada do que o preço para pagar. Isso vira imposto, não vira exatamente uma multa que impeça ele de fazer de novo o que era para ser o objetivo da multa. Então, chegar em valor tipo 30 bilhões, aí sim, acho que as empresas começam a pensar um pouco antes de fazer algum tipo de coisa. E nem que eu não vou falar de bobagem, mas ainda assim de descumprir ou de tentar achar um jeitinho aqui de cumprir o que pediu, mas não sei exatamente a intenção. No caso da Core Technology Fee, teve mesmo, foi interessante ver que a Apple admitiu que assim, a gente não é isso, a gente sabe que não é isso. A gente propôs isso, mas não chegamos lá ainda. Tem esse caso, a criança de 8, 9 anos, uma vovozinha que fez o aplicativo e que estourou da noite pro dia, pronto, vai falhar a vovozinha. Fala, não. E eles falaram uma coisa que eu estava bem curioso para saber, que é a seguinte, né? A Apple sabe exatamente quem que vai pagar essa taxa. Ela fez sob medida para que seja o Spotify, etc, etc. Eles falaram assim, a gente não vê, olhando para os dados aqui, a gente não vê muitos exemplos de pessoas, né, que de surpresa teriam que pagar essa taxa. E ele até fala, mas isso não importa, de fato não importa, porque se tiver uma pessoa que for afetada por isso, é um problema, né? Então, a Apple tem a planilha certinha ali de quem que são as empresas que vão ter que pagar essa taxa com certeza. E os acidentes, né? Alguém que dá noite tipo um Flappy Bird, que dá noite pro dia acorde e ficou muito famoso e pode ter um tipo de problema. Imagino que vai ter algo tipo o Small Developer Technology Fee lá, que aí a comissão vai para 15%, etc. Eu acho que vai ter isso. Vão ser exceções que vão ser feitas só para fazer o Spotify, a Netflix e a Epic Games pagar a mais que a Apple quer pegar. Não é a gente que faz um app aqui e pode correr o risco de ir à falência porque deu certo, né? Que é meio absurdo e vai contra tudo que a Apple diz, que é a beleza aqui que ela promete para a App Store.
Mas a investigação não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser nesse ano, talvez, que esse nó vai se desatar. Mas tá acontecendo o que a gente achou que ia ser aqui acontecer, que a Europa falar, não, volta, faz de novo, faz direito, faz o que eu pedi e a gente vem conversar. Se não, 10% do faturamento, que aí sim começa a doer, né? Acho que a grande sacada, né, por parte da União Europeia, longe de falar, concordo, não concordo, mas porque é bem isso, as multas para essas empresas geralmente são ínfimas, elas não se importam, para elas não faz diferença. Agora, quando a gente fala de uma multa na casa dos bilhões, aí já faz as empresas repensarem bem. Uhum. Agora, atravessando o oceano, mas ainda assim falando sobre quase a mesma coisa, nessa última semana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com a maior parte dos estados dos Estados Unidos, anunciaram um processo que vai acontecer em New Jersey. A gente já fala sobre isso, porque é curioso que ele vai acontecer lá, de práticas anticompetitivas da Apple, prejudicando não só o mercado, mas também os consumidores. Nessa última semana, foi interessante ver, eu não vou falar briga de narrativas, mas ainda assim, as diferentes reações a esse processo. A gente já fala sobre ele específico, né? Mas, primeiro, o que é interessante é que o processo, o documento, são tipo 90 páginas, não é aquele legalês impenetrável. Ele foi feito de propósito para que a gente leia e entenda. Porque aí fica mais provável da opinião pública ficar contra a Apple e deixar a situação pior ainda lá para ela. E outra coisa também que aconteceu foi que aí tem assim, né? Tem uma outra coisa que tem fatos errados ali, uma informação errada. Tipo, o preço do iPhone quando saiu tá errado. Aí o pessoal tá vendo? O processo não faz sentido, né? Mas as pessoas que trabalham, a vida inteira trabalharam com direito, etc. Eu vi o The Verge fez uma matéria bem interessante. O pessoal que vive da lei falou, cara, esses argumentos que estão sendo propostos aqui, eles são fortes, e alguém falou, eles são até mais fortes do que eu achei que o Departamento de Justiça conseguiria fazer. A base, né, tirando detalhes fatuais que no grande esquema das coisas não importam, né, tem um outro detalhe ali que está errado, mas não é isso que o processo não é apoiado nesses detalhes. Né, ele fez ali de um jeito mais abrangente a situação, ao invés de acusar uma ou outra coisa, pega 5 categorias em que a Apple tem comportamentos e padrões de comportamento que, de acordo com o processo, claro, são anticompetitivos, e com isso dificulta o trabalho da Apple de refutar, porque aí não é um fato, é um comportamento de muitos anos. Né? Em cada um deles eles colocam um pouco dessa narrativa. Esse processo não foi uma surpresa, já fazia muitos anos que a gente sabia que ele vinha acontecendo. Já teve alguns outros processos que o departamento mesmo tinha aberto contra a Apple que acabou não dando em nada, e enfim, né? Foi só um estalinho, não foi uma explosão como foi nesse caso. E eu acho que foi na terça, quando ele foi na terça ou na quarta, que ele saiu na quarta, né? Isso, foi na quarta-feira. Na terça-feira, amanhã deve pintar o processo, etc. A Apple não foi pega de surpresa com o processo, porque ela veio negociando com o Departamento de Justiça ao longo dos últimos meses aí e prestando esclarecimentos, etc. Então ela sabia também que isso ia rolar, tanto que a resposta dela estava prontíssima ali quando saiu mesmo esse processo, mas tá aí. Eu acho que, de um jeito ou de outro, esse é o grandão. Esse é o que, ou para a Apple, ou, nesse caso, para o governo, para os Estados Unidos, para o mercado, vai definir muita coisa, assim como é um exemplo que é citado várias vezes no processo. O da Microsoft, lá nos anos 90, definiu o mercado, o comportamento, como a Microsoft passou a atuar dali para frente, que ela quase foi quebrada em duas, né? Então, tá aí. Esse dia chegou. Esse dia chegou e é muito engraçado, porque realmente, né, a gente tá, você falou, né, indo pro outro lado do oceano, mas o assunto é o mesmo. Daria pra renomear as matérias de União Europeia, colocar Departamento de Justiça dos Estados Unidos e ia virar quase a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos nós de novo, mais discussão de Apple, antitrust. Só que esse é o grandão, né? Esse vem dos Estados Unidos, que é o país da Apple, onde a Apple domina o mercado, onde realmente a empresa tem uma relevância muito grande, porque até a própria Apple fez meio que pouco caso ali da União Europeia, logo que ela concordou e tal, porque as multas são grandes, ela não vai simplesmente sair da Europa, né, que é um mercado importante, mas não é o maior mercado dela. Ela até tentou desenhar, falando tipo, a Europa não é um mercado tão grande assim pra gente, o impacto não vai ser tão grande. Agora, nos Estados Unidos, a coisa muda, o impacto que se o Departamento de Justiça conseguir que a Apple
mude, por exemplo, o funcionamento da App Store como já mudou na União Europeia, o impacto da Apple vai ser bem maior por lá. E acho que tem até potencial para que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ordenar seja colocado em prática para o mundo inteiro, porque a gente não está falando de um paizinho, né? Não está falando só da União Europeia, não está falando do Brasil, a gente está falando dos Estados Unidos, né? Então, eles sim, acho que têm poder para fazer a Apple mudar muita coisa e mudar de uma vez para todo mundo, para não ficar nessa de, não, muda só isso aqui, muda desse jeito. Então, e isso vai longe, claro, isso vai muito longe, pode ser que demore bastante tempo até a gente ver algum resultado desse processo, mas ele abrange bastante coisas, vários aspectos, até mais aspectos do que a União Europeia, que eu lembro que eu dei uma olhada assim por cima, né, que o documento ele é bem extenso, mas falam até do CarPlay, de uma possibilidade da Apple usar a dominância dela no mercado para forçar as montadoras a adotarem o novo CarPlay. Então, ele é muito abrangente, extremamente abrangente. Fala do Apple Watch também, a gente até fez algumas matérias específicas sobre isso, de como a Apple usa a posição dela para, né, por exemplo, dificultar que as pessoas que têm iPhone, elas troquem de celular por causa do Apple Watch, ou que elas, né, não tem como você usar o Apple Watch em outro celular, enfim. Então, tem muitos mais aspectos abordados nesse processo dos Estados Unidos do que o da União Europeia, que era bem mais focado na parte de App Store mesmo. E aqui a App Store é só um dos temas que o Departamento de Justiça escolheu abordar. Novamente, acho que esse processo vai longe, vai demorar bastante até a gente ver resultados disso. O processo da Epic Games mesmo, que estava correndo lá nos Estados Unidos, foram que 3 anos para sair uma decisão, e ainda assim a Apple ficou recorrendo um tempão lá. Então esse também acredito que vai demorar mais. Quando sair um resultado, como o Marcos falou, pode acontecer algo igual aconteceu com a Microsoft no passado, que foi algo que de fato mudou a forma como a empresa operava, não só uma mudancinha aqui e ali para agradar. E esse também vai ser uma coisa de anos. A gente vai passar muito tempo falando sobre isso, porque mesmo que amanhã saia a decisão, tem o processo, aí tem o recurso, aí tem a análise, aí até julgar o recurso, a Apple faz um outro processo para manter como é que tá e não ter que mudar até que saia. Então isso vai ser tipo Apple e Samsung, né, que foi um julgamento que durou anos e anos e anos, com a Virnet X também, com o lance do FaceTime, mas muito, muito tempo, né. A gente tá falando também da LiveCore e da Máximo também, que já vai, do Apple Watch lá, que vai demorar bastante tempo também. Um ponto específico desse processo que o pessoal tá falando que é assim, né, ele alega que a Apple tem aí um domínio de 65% a 70% de mercado, mas não considerando o mercado total de smartphones, mesmo nos Estados Unidos, mas também, assim, o mercado em que a Apple opera. A pessoa fala, então tá acusando a Apple de ter dominância no mercado de iPhones? Tem esse jeito de olhar e brincar com a situação, mas não, assim, os iPhones e similares, né, você pega a mesma quantidade de recursos, de preço, faixa de preço, etc. Aí sim estão colocando que a Apple tem esse domínio nesse mercado específico. E uma coisa que o pessoal que analisou o processo falou assim, né? O desafio aqui é tipo você provar uma negativa, né? Tem um homem invisível atrás de você, fala, não tem homem invisível atrás de mim. Claro, porque você não consegue ver, então quer dizer que tem, né? Então aqui também é a parte de você comprovar que houve prejuízo aos consumidores, a inovação e tecnologias, etc., com esse comportamento da Apple. Mas não tem como saber como é que as coisas teriam saído se não tivesse o comportamento da Apple, porque as coisas não saíram, esse comportamento. Então associar essas duas coisas pode virar uma falácia. A Apple vai se apoiar muito nisso, toda vez que ela fala do processo, ela sempre coloca um adjetivo ruim junto do processo, para já também tentar colocar ali martelar a impressão de que é um processo frívolo, etc. Ela falou que vai tentar tudo que ela puder para fazer com que ele não aconteça, mas o que é o processo? Né? Quais são as categorias, etc. São 5 partes. A primeira fala sobre como a Apple impediu o estabelecimento de super apps, que é uma coisa que é super forte, especialmente na China, com o WeChat, né? E nunca pegou no Ocidente. E aí o que o processo diz claro, culpa da Apple. Não sei, mas é isso de você ter um aplicativo que
como é lá no caso do WeChat, ele é basicamente o Facebook, Uber, iFood, Mercado Livre, streaming, WhatsApp, tudo junto, né? Então, uma coisa que nunca rolou, e eles falam assim, porque a Apple impede, por exemplo, de você ter um aplicativo que faça mais de uma coisa. O próprio Roblox tem experiências, não tem jogos, porque aí ele pôde colocar mais de um jogo ali. Parte de jogo, também o lance de jogos na nuvem, né? Que a Apple impediu o estabelecimento de jogos na nuvem, porque aí, bom, o pessoal ia conseguir jogar direto no navegador, não ia querer jogar um jogo que é feito para iPhone, etc. Então ela até flexibilizou isso aí ao longo dos últimos meses. Parte de mensagem, já falamos 600 vezes aqui, mas é que a Apple começa de bolhas verdes, azuis, etc. A Apple impede que todo mundo brinque, e aí dá ruim. Relógios, né? Uma coisa que até saiu. Isso vai ser legal, viu? Um monte de informação sigilosa de mercado que vai sair, de estratégia, que a Apple até por um tempo investiu em tentar fazer o Apple Watch para Android, mas concluiu que isso ia ajudar o Android e não ela própria. Tem e-mails que tratam mais ou menos disso, né? Então, que ela também está impedindo aí. Isso de CarPlay também, sei lá, a gente acabou de falar sobre como o CarPlay acaba sendo... As pessoas gostam, mas na parte de satisfação, de relevância, etc. Não é exatamente relevante, mas também entrou no balaio aí. E carteiras digitais, o lance de você poder usar o NFC do iPhone e outros recursos financeiros diretos nativos ali do iPhone versus alternativas, que também foi uma coisa que ela veio flexibilizando ao longo aí do último ano, dos últimos 2 anos, mas ainda assim não foi como o Departamento de Justiça esperava que acontecesse, acha que tinha que ser o certo. Então é isso, né? São 5 categorias, não é uma coisa só, não é uma acusação só. Em todas elas ele fala, não é uma coisa. É o comportamento, é o padrão de comportamento dela que impede e vai exemplificando e contando toda uma história, etc. Para que, enfim, né, ele passe o ponto dele ali e tente convencer não só o público, mas principalmente o juiz e jurados também, dependendo de como for o processo, que a Apple tem que mudar. Então, é isso. É o grandão. É o que fala sobre tudo e que pode ter um impacto gigantesco mesmo. Impacto gigantesco e que, de novo, vai demorar. Provavelmente vai demorar muito até a gente ver algum resultado disso. Bem mais até do que o que a gente teve com a União Europeia, que aconteceu até rápido. Acho que esse dos Estados Unidos vai mais longe. Uhum. Enfim, vai ter aqui na descrição do episódio, claro, vários links eu vou deixar aqui para vocês quiserem se inteirar bastante a fundo aí sobre isso. E claro, mandem pra gente gigahertz.fm/feedback, vocês acham que tá certo, que tá errado, que ponto que vocês acham interessante, até a gente abordar aqui também pra gente saber por onde dá pra tornar esses assuntos, que eles acabam sendo meio maçantes de vez em quando, tentar deixar isso mais interessante, porque na prática pode mudar como é que o iPhone funciona. Então acho que isso, 90% de quem escuta aqui a fonte tem iPhone, então vai bater mesmo na nossa porta aqui de um jeito ou de outro. Outra notícia que pintou na última semana também, essa é de uma parceria improvável, eu diria, no mundo de inteligência artificial. A gente vai repercutir isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo até 4 meses de graça para você usar a VPN dele se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte. É o seguinte, se você usa Wi-Fi públicos de shopping, de aeroporto, de hotel, o do avião que não é de graça, mas ainda assim acontece o quê? Os seus dados são o preço aí da conexão, então os sites, servidores, aplicativos, streamings, conteúdos que você acessa, isso pode ser, geralmente coletado, pode ser, geralmente compartilhado com terceiros e você tem que poder dizer não, né? Com o ExpressVPN, você diz não, sua conexão passa a ser criptografada, nem ela sabe, então nem quem oferece a conexão e nem ela sabe o que você está fazendo, o que está acontecendo, o que é excelente para a sua privacidade, isso sem perder velocidade na conexão, eles investem muito em velocidade. E uma outra coisa que é por isso que eu uso todos os dias, mais do que privacidade, é que ao usar ExpressVPN e conectar pelos Estados Unidos, você acessa um Max, por exemplo, e vê o catálogo de lá, que é diferente do que tem do daqui. Isso vale para um monte de streaming, ao contrário também, tá lá fora, quer ver uma coisa do YouTube que só tem aqui, liga ExpressVPN, passa a conexão pelo Brasil, acessa o YouTube, pronto, você destrava esse conteúdo e assiste sem nenhum problema. Se você quiser só proteger a conexão, você está no Brasil, liga ExpressVPN, coloca para rotear pelo Brasil e pronto, tem uma camada a mais aí de proteção da sua conexão. Agora, para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV agora, que é excelente, facilitou muito a vida, no roteador de casa também, se você quiser, faz o seguinte, expressvpn.com/afonte. Você vai ter um mês de graça para experimentar e aí, para assinar o plano anual, são 3 meses a mais ao final aí dos 12, porque você foi em expressvpn.com/afonte.
fonte. Vai lá, dá mais piadinha, eu uso, eu confio, o link na descrição. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, na última semana saiu a notícia de que a Apple pode usar, logo na segunda-feira, só porque a gente gravou no domingo, essa notícia saiu segunda cedinho na semana passada, Sim. que ela pode estar conversando com o Google para licenciar o uso do Google Gemini, o IA deles, para ter ali como base de algumas das funções do próximo iPhone, e essa é uma das notícias que eu penso que fazem o inferno congelar um pouquinho. Essa realmente fez o inferno congelar, porque a gente tem falado muito de inteligência artificial, recursos de AI vindo pro iOS. É aquilo que a gente sempre discute. O iOS já tem muitos recursos de AI, mas todo mundo quer AI generativa, editar foto, transcrever textos, resumir uma nota, aquela coisa bem ChatGPT que tem ficado cada vez mais popular, que Samsung já tem nos telefones dela, o Google também já colocou nos Pixel. E aí, esse ano, né, o próprio Tim Cook já tentou acalmar os ânimos dos investidores, falando, esse ano vai ter novidade de AI, hein? Fica ligado aí que vai ter novidade. E a gente tem escutado as conversas de bastidores, que a Apple estaria fazendo a própria AI generativa dela. Ao mesmo tempo, a gente descobriu há alguns meses lá no 95Mac que a Apple chegou a fazer testes usando a API da OpenAI, né? Basicamente usando ali o ChatGPT por baixo dos panos para testar, para comparar. E agora veio essa notícia dizendo que talvez a Apple use o Gemini do Google, que é a AI do Google, que substituiu o Bard, como motor ali de alguns, pelo menos não todos, mas de alguns dos recursos de AI no iPhone. Isso caiu como uma bomba para todo mundo, porque estava geral esperando que a Apple ia fazer o chip dela de inteligência artificial, que ia ter um processamento local, né? Porque ia ser tudo da Apple, justamente para ter essa questão, né, de privacidade dos dados, que a Apple não usaria, né, uma IA generativa de terceiros já para não ter que compartilhar dados. E aí não só saiu essa notícia do Gemini, de que a Apple talvez teria, não ficaria, não necessariamente que a Apple não faria uma AI dela, mas que para algumas coisas ela usaria Gemini, ao invés de criar tudo do zero, e que lá na China, como, né, o Google não está presente lá, ela usaria o Baidu para alimentar esses recursos de AI. E isso já deixou a galera preocupada, justamente pela questão da privacidade, porque o pessoal tá, mas né, vai compartilhar dado e todo mundo esperando o processador local da Apple e um recurso que funcione, né, tudo feito ali pela própria Apple. Ainda não tem como a gente saber se vai mesmo, ou se em algum momento a Apple cogitou, né, chegou a discutir, mas se isso não foi para frente, se ela voltou atrás. Mas essa semana vazou aí que a Apple conversou tanto com o Google para usar o Gemini e conversou também com o Baidu para usar ali essas AIs, esses modelos de AI prontos para alimentar os recursos do iOS 18 e possivelmente do iPhone 16 Pro. E aí o Marcos até escreveu lá para o Mac Magazine nesse último fim de semana sobre essa questão de AI, sobre a Apple usar o Gemini, ressaltando que o Gemini já é usado em outros aparelhos e que existem dois modelos. Tem um modelo que roda localmente e tem um modelo que roda online. Então a possibilidade seria a Apple usar o Gemini, mas usar um modelo que ela pega ali para rodar offline nos aparelhos dela, que esse modelo não se comunicaria diretamente com o Google, então ele não mandaria dados para o Google. Existem várias possibilidades, mas de qualquer forma acho que choca, né? Saber que talvez a Apple percebeu que ela não ia dar conta de fazer tudo sozinha e que ela vai acabar recorrendo ao Google, por exemplo. E a matéria cita. Primeiro que eu achei surpreendente o fato de que se ela for licenciar isso aí, pelo menos de acordo com o Gurman, é para IA generativa de texto e imagem, e não para uma coisa que eu tinha pensado inicialmente, que ia ser assim, tá, é para botar o Gemini para fazer pesquisas, por exemplo, né? Uma coisa que eu tenho usado que é poderosíssima é o Perplexity e o Arc Search no telefone, mas o Perplexity no desktop
É assim, já faz algumas semanas que eu não recorro ao Google para nada. Eu substituí 100% pelo Perplexity, que é muito bom, é muito rápido, é tipo o ChatGPT de busca. Se o Google tivesse feito, tivesse dado certo, ia ser o Perplexity. É muito bom, né? Então achei que seria uma coisa parecida com isso. E nesse caso, o risco todo de compartilhamento de dados, etc., não é exatamente assim, porque você está fornecendo pesquisa, assim como acontece já com o Google ser o buscador padrão do Safari, por exemplo, né? Sendo para IA generativa de texto e imagem, e o que eu fiz lá, que eu levantei, que eu postei no Mac Magazine, foram quais são as funções que o Gemini já vem desempenhando em outros telefones. Tem o Pixel 8 Pro, tem os telefones da Samsung com Galaxy AI, muito disso é apoiado no Google Gemini. Uma parte é no Gemini Nano, que roda localmente, a parte de IA generativa de sugerir, ajuda a fazer uma transcrição, ajuda a fazer uma tradução, ajuda a fazer um resumo, ajuda até a editar uma foto, uma coisa ou outra rápida. O Gemini Pro, aí sim depende de conexão, não é local, não é pequeno para caber no telefone, aí sim depende de conexão com a nuvem, mas ainda assim é uma coisa que vai mastigar os seus dados específicos, mandar para o servidor do Google para ele te direcionar anúncio. Não, mas tem que ter acesso a uma conversa para pegar o contexto da conversa e fazer o resumo. Mas esse aí sim depende de conexão com a internet e etc. Eu acho curiosa a ideia de que essa vai ser a parte que de acordo com o Gurman, teoricamente, a Apple está pensando, nada confirmado, claro, ao invés da parte de busca. E ele falou que a Apple vem conversando com OpenAI, com outros fornecedores, então pode ter sido um vazamento estratégico só para tentar flexibilizar os termos de negociação, e ao invés dela ter que pagar muita grana para o Google, ela pagar menos grana por uma coisa que vai ser parecida, porque pode ser feita ou pela OpenAI ou por terceiros. Tem a Mistral que está correndo por fora na Europa, mandando super bem, a própria Perplexity que eu falei que seria mais voltado para busca, mas ainda assim é bacana. Fiquei pensando no fim de semana, posso até evoluir isso um pouquinho nos próximos dias. E se, acho improvável, mas é possível, né? E se a Apple estiver negociando e conversando com esses fornecedores todos para você poder escolher qual que você quer que seja o gancho da IA generativa, e aí você associa, por exemplo, a sua conta do ChatGPT, ele tem seu contexto já. Ele vai gerar textos muito mais dentro do Notas, dentro do e-mail, dentro de mensagens, dentro do que você já conversa, né? Mesma coisa com o Google, que já tem, você tem a conta do Google, seus dados já estão lá, ele já sabe sobre isso, coloca a seu favor, né? Usa isso para o seu bem, apesar de que é para o bem do Google também, e gera os textos e conteúdos de um jeito muito mais próximo de como seria a sua fala. Então tem alguns jeitos diferentes que isso pode se desdobrar. Eu vou deixar, claro, na descrição aqui o link sobre essa exploração que eu fiz de como é que é no Pixel, como é que é no Galaxy, esse uso da IA do Google. Mas o resumo é que, para essa notícia ter aparecido agora, para funcionalidades tão que logo logo vão ser tão básicas num telefone, em qualquer sistema, na verdade, quer dizer que a Apple, nesse caso, ela já saiu atrás, perdeu o bonde da IA e não teria uma coisa própria boa o suficiente para mostrar na WWDC e, claro, implementar também no iOS 18, que aí sim é meio preocupante, né? A sensação que fica é essa mesmo, de que ela já saiu atrás, porque a gente tá falando de AI desde o ano passado. É esse ano que a Apple se movimentou mais, que falou publicamente que está correndo atrás, então ela já veio, né, comparada aí com as concorrentes, ela já saiu atrasada, e ela estar conversando com as outras dá a entender de que realmente ela não conseguiu fazer algo que ela ache digno de ser apresentado agora. E ela correu atrás foi conversar, né? Tentou negociar com outras fornecedoras aí de modelos AI para tentar apresentar algo para falar que, olha, finalmente temos AI generativa no iOS. E não significa que ela não vai continuar desenvolvendo as coisas dela, tanto que saiu agora, a gente até publicou lá no 95Mac ontem, que a Apple ela continua desenvolvendo o chip A18 Pro, que é o chip que será usado nos iPhones desse ano, no iPhone 16 Pro. E tudo indica que esse chip A18 ele terá um núcleo mais avançado dedicado para processar a inteligência artificial no dispositivo. Então, provavelmente a Apple vai usar isso ao favor dela também para lançar até recursos exclusivos para o iPhone 16 que usem ali a nova Neural Engine dela.
Então, ela vai continuar criando coisas, mas acho que o resumo de tudo isso é que realmente parece que ela tentou fazer o recurso de AI dela já para apresentar no iOS 18, não conseguiu. E aí, para ter alguma novidade já logo de cara, ela recorreu aí, tá tentando recorrer a terceiros. Isso de modelo rodar local ou não é muito importante, é essencial para essas IAs por diversos motivos, né? Primeiro que quanto menor for o modelo, mais fácil é dele caber no telefone, né? Ele fica pior? Fica. Por isso que o Google tem três. Tem o Nano, tem o Pro e tem o Ultra, que é o que é mais pesadão, que eles até não detalharam muito. Falaram, vai sair e vai ser bom, tá? Confia na gente. Então hoje em dia tem o Nano nos telefones e o Pro que roda na web. A Apple tem publicado, já falei sobre alguns estudos que ela tem feito, etc., para fazer modelos grandes caberem localmente no telefone. E aí, o que isso possibilitaria? Basicamente, no caso de texto, é você ter o ChatGPT offline. Por que você depende da internet hoje para usar o ChatGPT? Porque ele é gigantesco. O ChatGPT 4 tem 1 trilhão e 800 bilhões de parâmetros. Ele é muito grande. Não tem computador de casa que dê para você instalar um negócio desse e rodar local. Então depende da conexão, né? Se você tiver um modelo pequenininho, que pese 2, 3, 5 GB, que seja com, entre aspas, alguns bilhões de parâmetros, se ele for otimizado para rodar local, você, primeiro, os dados se mantêm locais ali, né? Claro que mesmo você mantendo isso local, existe a possibilidade técnica de você pegar isso e mandar para a nuvem. Tem. Mas imagina você ter, rodando só no aparelho, uma IA que possa processar, você colar uma troca de e-mails e pedir, faz a resposta para mim, e isso não ter que ir para o servidor. O seu lado, tudo bem, você está dando o lado da conversa porque é seu. Mas isso envolve uma outra contrapartida, né? Tem mais de uma pessoa envolvida nessa conversa. E você subir esses dados também pode até ferir LGPD, GDPR, etc. Está infringindo a privacidade de outra pessoa que não te deu autorização de você subir uma conversa do lado dela para tratar numa IA. Essa é uma questão super importante. Então, se você estiver rodando localmente, primeiro é mais rápido, depois não depende de internet, é mais privado, mais seguro, mais eficiente. Então, tem vários ganhos que você pode fazer. A desvantagem é que o modelo é pior. Ele tem menos parâmetros, tem menos capacidades. Então, você tem um chip, né, no caso desse chip teórico, que ia ser assim, óbvio que ia ser assim, né? Feito mais refinadinho ali para rodar as IAs locais, de um lado. Do outro lado, a Apple fazendo tecnologias para também fazer a IA caber aqui no telefone. E de um terceiro lado, ela controlar todos os aspectos dessa conta, fecha super bem. O problema é que parece que não vai dar tempo de cara de fazer isso, então a Apple está usando aí o Google e parcerias estratégicas como alternativa. Eu acho que esse rumor que saiu do Baidu dá mais peso de que isso pode rolar com o Google mesmo, porque como o Google não pode entrar na China, ela está colocando essa alternativa por lá, né? Tem questão de privacidade envolvida nas duas empresas, na verdade nas duas parcerias, mas se ela não tiver com o negócio pronto e for fazer a parceria, eu prefiro que isso aconteça do que vir uma IA capenga, ou pior, não vir essas funções de IA no iOS 18 e fosse chegar, sei lá, só no ano que vem, o que aí, putz, esquece, né? No ano que vem vai ser muito básico você ter uma IA que resuma um texto para você. Se você não tiver isso, você vai parecer que está com um dumb phone na mão. Né? Foi o que eu falei no Mac Magazine, que não tem a tela sensível ao toque, que não tem internet. Vai ser muito básico, muito rápido esse tipo de coisa. Não pode perder esse bonde, não. E trocar a Siri por uma AI capenga também não dá certo, né? Por outro lado, não muda muito. Exato. Muito bem, para finalizar aqui o episódio de hoje, notícia quentinha publicada pelo Mark Gurman sobre o iOS 18, eu gostei muito dela por sinal, é que já tinham pintado alguns rumores sobre o que a gente pode esperar, o que pode vir, tirando essa parte de IA, mas de acordo com ele, um foco grande vai ser aí numa flexibilização ainda maior de customização da tela de início, que é uma coisa que eu certamente venho pedindo por isso faz muitos anos, parece que eu finalmente vou ganhar meu presente de Natal antecipado desse ano, né? A gente brinca do ADT que tem o App Empurrator, que eram gambiarras que faziam ficar um espaço livre no grid de aplicativos, uma linha, deixa só um app ali embaixo, etc. Parece que a Apple vai copiar o Android de 2008 e vai deixar as pessoas posicionarem aplicativos dentro de um grid, basicamente onde elas quiserem, né? Que eu achei excelente. Exato. Então, segundo o Gurman, ele diz que o iOS 18 trará uma das maiores atualizações para a tela de início do iPhone. Ele não chegou a dar muitos detalhes, mas depois o Mac Rumors foi lá e falou, olha, a gente ficou sabendo que uma dessas atualizações que o Gurman falou é que os usuários vão poder mover os ícones livremente pela tela. Então,
você não vai mais precisar lá, né, colocar um do ladinho do outro. Se você quiser deixar um espaço vazio, colocar alguns em cima, alguns embaixo, você vai poder. E é igual o Marcos brincou, né? Vai virar o Android 1. E é até engraçado, porque durante nessa briga judicial aí lá com a Apple, o Departamento de Justiça, a Apple soltou um argumento falando: o Departamento de Justiça quer que a gente transforme o iPhone no Android. Calma, eles mesmo já estão fazendo isso, né? Vai dar para mover os ícones livremente ao redor da tela. Então é bem curioso ver como a Apple, aos pouquinhos, ela foi flexibilizando, né? Primeiro veio lá os widgets com o iOS 14, depois teve a lock screen do iOS 16, então a Apple tem se rendido mais a customizações, antes tarde do que mais tarde, e parece que com o iOS 18 terá sim um foco ainda maior em customizar a aparência do sistema para os usuários deixarem o iPhone com a cara que eles quiserem. E aí o Gurman também na coluna dele reforçou que AI será um dos focos do iOS 18, ele reforçou ali a possível parceria com o Google, e ele destacou também que é algo que a gente já havia discutido, e já havia sido até falado em outros rumores, que esses recursos de AI eles provavelmente serão espalhados pelo sistema, pra galera não esperar um super chat GPT que você vai abrir a Siri e vai sair fazendo um monte de perguntas que vai responder tudo. Serão mais recursos específicos, talvez, né, a gente não tem detalhes, mas possivelmente algo implementado dentro do Apple Music para gerar playlists, para dentro dos aplicativos do iWork, sugestões em mensagens, então serão recursos espalhados pelo sistema e não um super chat GPT. E o Gurman comentou também sobre outras atualizações, que sempre, todo ano a Apple atualiza tudo, tem iPadOS, WatchOS, esse ano teremos visionOS 2, e o Gurman comentou que no caso do WatchOS mesmo, a gente deve ter uma atualização pequena, até porque o WatchOS 10 já trouxe aquele redesign dos aplicativos que mudou bastante o visual, então esse ano, pelo menos para o WatchOS, ele disse para não esperar muitas novidades, e aí, né, a gente fica na expectativa também de ver o que o visionOS 2 vai trazer, que não tem detalhes, mas será a primeira grande atualização do visionOS desde o lançamento do Apple Vision Pro, e possivelmente teremos aí novas APIs, novas possibilidades de criar aplicativos. Será uma WWDC bem interessante de assistir esse ano. Eu tava torcendo pro WatchOS 11, a principal novidade dele ser voltar ao WatchOS 9, porque até hoje eu não sei onde tá nada, eu aperto um botão, faz uma coisa, aperto o mesmo botão e faz outra, eu não consigo chegar mais nada, não acostumei. Mas tudo bem, quem sabe no WatchOS 12, né? Sobre o iOS 18, agora que aparentemente a gente vai ter... Bom, eu vou ter acesso ao que eu sempre quis, que era esse negócio de você posicionar ícone em qualquer lugar, eu vou torcer também para ter a opção de esconder nomes de apps, porque ele só serve para enfeiar ali. Você sabe que o ícone do WhatsApp é o WhatsApp, você sabe que o ícone do Instagram é do Instagram, não precisa botar o widget também, mesma coisa, não tem você tá vendo um calendário, tá lá, calendário, eu sei, né? Então eu queria poder esconder os nomes de widgets também, e se você esconder os nomes, deve dar espaço até para você caber mais uma linha de aplicativos, né? Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai rolar, mas está apontando para o lado certo, pelo menos para mim, que é o certo, que já é uma excelente notícia e vai ser um belo finalmente quando isso chegar. E tá perto já, né? Porque WWDC em junho, a qualquer momento a Apple já deve anunciar, então a gente tá aí há menos de 3 meses da WWDC. Pois é, e bom, como eu tô olhando no site da Apple aqui e não temos iPads novos, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/92 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, é claro, agradecer a Gorilla Shield e também a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que recomendam, que avaliam, que ajudam o A Fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana nos ajudar a entender o que está acontecendo lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, sou MVC Mendes, nessas redes apresento aqui na Gigahertz a área de trabalho e a área de transferência, apresento pra Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta, recado rápido, antes que eu me esqueça, na terça que vem, excepcionalmente, a culpa é minha, mas terça-feira que vem, logo pela manhã, A Fonte novo no ar. Um abraço e até a próxima.